Amém. Queridos, estamos seguindo pela carta de Paulo aos Romanos, o que eu tenho chamado de Evangelho de Paulo, e hoje nós estamos numa porção aqui que segue do verso 9 ao verso de número 12 desse capítulo 4. Nós já falamos o que é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, o Evangelho de Deus que revela a justiça de Deus. Paulo já nos mostrou que todos estávamos condenados debaixo do pecado. Nós vimos que, diante dessa condenação, Deus resolveu o problema da nossa condenação como? Ele mesmo promovendo um meio de nos tornar justos, baseado apenas no que Ele fez. E agora, no capítulo 4, Paulo vem repisando essas verdades, ressaltando essas verdades, especialmente no capítulo 4, versos 1 a 8. Ele começa mostrando como essa verdade já estava ali, viva, desde o Antigo Testamento, a partir da vida de Abraão. Ele usa Abraão para nos mostrar que Abraão é um exemplo fundamental de como Deus sempre salvou as pessoas pela fé, mesmo a Abraão, mesmo a Adão ou qualquer outro santo do Antigo Testamento. Deus o salvou pela fé, pela confiança de que Deus pode fazê-lo. E aqui, a partir do verso 9 até o verso 12, Paulo continua dilatando a nossa compreensão em duas direções. Ele vem repisando isso desde o início do capítulo 3, verso 20. Quais direções, queridos? A salvação se procede apenas pela soberana ação de Deus. É Deus quem dá a salvação, é Deus quem justifica. E qual é a outra via que ele repisa? A outra via é a via negativa. Se essa é a via positiva, a via negativa ele continua repisando. E qual é a via negativa? Ninguém pode salvar-se pela lei. Ninguém pode salvar-se por encontrar-se ou achar-se ou entender que é justo diante de Deus por causa das suas obras. Aqui, neste trecho, a partir do verso 9, ele disse no bloco passado, ou melhor, na porção passada do verso 1 a 8, ele havia dito que Abraão é um dos exemplos mais gritantes da Escritura de alguém que recebeu a justiça de Deus apenas pela fé. Que não houve por parte de Abraão qualquer contribuição na sua salvação, e que ele não acrescentou em nada, embora ele tenha vivido uma vida digna de ser imitada, ele não acrescentou em nada qualquer coisa à sua salvação, porque foi ao crer em Deus, como está registrado em Gênesis 15:6, que ele foi justificado diante de Deus. E por isso Abraão alcançou a justiça e a felicidade que são vindas dessa salvação que há em Deus. Só por isso. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Inclusive falamos sobre isso semana passada, que Abraão apresenta-se primeiro em temor, em medo. Esta é a condição do pecador diante de Deus, em temor e medo. E mesmo que ele já tivesse ouvido a voz de Deus e já tivesse começado a obedecer a Deus, ele ainda não havia entendido o Evangelho claramente. Ele ainda não havia confiado absolutamente em Jesus para a salvação. Mas houve um dia em que Deus lhe revelou como ele podia ser salvo apenas por confiar nele. Como Deus cumpriria suas promessas apenas pela autoridade que havia nele. E Deus fez uma aliança com ele, mostrando que era ele apenas Deus, o garantidor do cumprimento dessa aliança. E então Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Quando ele creu desse modo, ele foi justificado. Isso foi o que nós vimos semana passada. Mas alguns poderiam começar a levantar um questionamento diante dessa declaração que Paulo fez. Paulo sempre se antecipa às perguntas dos seus ouvintes, e é o que ele vai fazer aqui a partir do verso 9. Ele vai se antecipar a uma pergunta que poderia ser levantada
pelo fato de ele ter dito que Abraão havia sido justificado apenas pela fé. E eu quero que você leia comigo esse trecho entendendo isso. Entendendo que, primeiro, Paulo, um pouco atrás, nos versos anteriores, ele havia dito que o próprio Abraão fora justificado, salvo apenas pela fé, e que, por isso, por essa declaração de Paulo, pode ser que alguém levantasse algumas perguntas. Vamos ler esse trecho então, a partir do verso 9 até o verso 12 de Romanos, capítulo 4. Leia à luz desse entendimento, e aí então eu vou expor a vocês esta porção do texto. E então, Paulo faz a seguinte pergunta: destina-se esta felicidade apenas aos incircuncisos, aos circuncisos, ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não são apenas circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Então, qual é a questão que Paulo está respondendo aqui? A questão que Paulo está respondendo é: alguns judeus poderiam levantar-se e pensar: opa, mas sim, Abraão foi justificado pela fé, mas ele circuncidou-se. Ele circuncidou-se, então talvez os gentios também devam circuncidarem-se também. Essa poderia ser uma questão muito bem levantada pelos judeus na igreja de Roma. Ora, Paulo, se você tem levantado que Abraão é o nosso exemplo de fé, e se esse exemplo de fé, que creu em Deus e foi justificado, ele próprio depois circuncidou-se, por que então os gentios não deveriam se circuncidar e guardar a lei também? Eu queria que você entendesse o seguinte: essa era uma questão muito sensível naquele tempo. Existia na igreja de Deus naquele tempo, formada por judeus circuncisos, aqueles que tinham participado da aliança de Abraão, que Deus ordenara que, no capítulo 17 de Gênesis, que tanto Abraão se circuncidasse, cortasse parte da pele do seu prepúcio, quanto todos os seus descendentes masculinos. Deus havia ordenado isso, e existiam esses judeus que eram circuncisos, e existiam os gentios, ou seja, os povos de todas as outras nações que não são judias, como nós, por exemplo. Existiam naqueles tempos, na igreja, tanto judeus quanto gentios, tanto homens circuncidados quanto homens não circuncidados. E se Paulo havia levantado o exemplo de Abraão, não caberia a esses que não são circuncidados também se tornarem circuncidados, já que Abraão é a referência? E mesmo naqueles dias, Paulo escreveu essa epístola pelos idos do ano 47, alguns retardam um pouco mais para o ano 52, mas não passou de 52. No período em que Paulo, a data mais provável que Paulo escreveu essa epístola foi depois do concílio em Jerusalém. O que foi o concílio em Jerusalém? Capítulo 15 de Atos. A igreja estava discutindo o que faríamos com os gentios. Os gentios vão ter de se circuncidar? Vão ter de guardar o sábado? Especialmente vão ter de guardar a dieta kasher? Dieta kasher, não comer comida, não comer porco, não comer animais de pata fendida que não ruminam, não comer grãos que pudessem ter insetos, uma série de coisas. Não comer a parte dos animais da carne, mesmo dos que fossem limpos, eles não podiam comer a parte de trás, que tinha um nervo ciático. Uma série de coisas na dieta kasher. Alguns chamam kosher, né, mas o correto é falar kasher. Então, como é que ficaria isso? Isso já havia sido decidido na igreja. Os gentios não precisavam fazer qualquer uma dessas coisas, mas não havia uma explicação porque os gentios não precisavam. A igreja se reuniu e a igreja apenas enviou essa ordenação aos irmãos. Que ordenação? Capítulo de número 15, verso 28 e 29 de Atos. Parece bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais encargo, além das coisas essenciais. Que coisas essenciais?
que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Vocês fazem bem se vos guardarem dessas coisas. Isso foi ordenado à igreja, apenas isto. Apesar de já haver essa orientação à igreja, de que os gentios não precisavam dessas coisas, isso não resolveu tudo. Porque em igrejas como a igreja de Roma, em igrejas como a igreja na Galácia, ainda havia irmãos que estavam indo, irmãos judeus, dizendo aos irmãos que haviam crido em Cristo, os irmãos gentios, que eles precisavam guardar uma série de coisas. Por isso, Paulo não vai apenas recitar Atos capítulo 15, mas ele vai dar a explicação porque o gentio não precisava fazer essas coisas, a explicação porque a circuncisão não se aplica a nós. Você percebe que a fé cristã é uma fé de entender? Não é uma fé de apenas praticar. A nossa fé não é uma fé apenas... Existem alguns ritos? Existem, muito poucos. Existem muitos poucos ritos, inclusive vou falar sobre eles hoje. Mas a nossa fé é uma fé essencialmente de entender. Meu querido, enquanto você não entende a sua fé, e tem gente que pensa que entender é diferente de crer. Pelo contrário, a gente só pode crer aquilo que a gente entende. Se você não entende, como você crê? Você falou, ai pastor, eu achava que a fé tinha uma coisa diferente de... Eu achava que era o oposto de entender, eu achava que a fé era o oposto da razão. Não, irmãos, a nossa fé é uma fé de entender, é uma fé que tem uma mensagem, é uma fé que tem um livro, um grande livro por sinal, né? Grande no volume, né? Poucos livros são tão volumosos quanto a Bíblia. A fé que tem um grande livro, uma fé que tem uma história larguíssima, que tem doutrina, que tem teologia, que tem mensagem. Paulo vai muitas vezes nas suas epístolas falar da importância da doutrina. E quando Paulo está falando da importância da doutrina, Paulo está falando da importância da teologia, de compreender Deus, a sua mensagem, o que Ele nos disse. Porque Deus nos disse muitas coisas que nós precisamos entender para então confiar. Entende isso? Por isso aqui Paulo então vai ser tão cuidadoso em expor com zelo o que significa isso então, e por que esta presunção de que os cristãos deveriam então circuncidar-se, por exemplo, e guardar toda a lei, ela não é legítima. O que alguns poderiam dizer é que os gentios só terão a alegria de Abraão se circuncidarem e se também guardarem toda a lei. Essa pergunta que Paulo levanta, aqui no verso de número 9, destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Não é uma pergunta que está falando apenas da circuncisão, mas falando que esta felicidade da salvação, essa felicidade da salvação, ela realmente se aplica a todos? E Paulo pergunta ainda, já dissemos que no caso de Abraão a fé lhe foi creditada como justiça, e ele pergunta, sob quais circunstâncias, antes ou depois de ele ter se circuncidado? Por isso, a questão fundamental com a qual Paulo está lidando aqui é a seguinte questão: ora, que lugar tem, e eu queria que você preste bem atenção, qual é a questão que Paulo está lidando aqui? Que lugar tem a obediência e o sacramento na salvação? Qual é o lugar da obediência? Qual é o lugar do sacramento? Essas coisas complementam a salvação? Elas são essenciais para a salvação? Naquele tempo o sacramento para o judeu era a circuncisão. Para nós há dois sacramentos hoje, não é verdade? O batismo e a ceia do Senhor. E a grande questão que Paulo está buscando responder é essa. Afinal de contas, todo cristão, como é que o cristão lida com essa questão da obediência? Então o cristão não precisa obedecer, já que ele foi justificado apenas pela fé? Ou são desnecessários os sacramentos, já que basta ele crer em Cristo Jesus? Calvino vai dizer que quando Paulo está levantando a questão da circuncisão, ele não está falando apenas da circuncisão, mas ele está falando da circuncisão que inicia o judeu na obediência de toda a lei. E o judeu, ele se gloriava na circuncisão, não como uma obra de graça de Deus para ele,
Mas ele se gloriava na circuncisão como uma obediência que ele estava cumprindo a lei, como todo mais da lei que ele guardava, e por isso ele se gloriava diante de Deus, por ser um cumpridor da lei, por ser alguém circuncidado. E aí, como é que fica isso? Os cristãos gentios têm de se circuncidar? Em consequência, eles têm de guardar a lei para serem felizes, salvos e objetos da graça de Deus? E aí Paulo então começa a responder. Ele levanta a seguinte questão: ora, se fosse assim, nós deveríamos considerar a primeira questão importante. Quando foi Abraão declarado justo diante de Deus? Quando ele foi justificado? Quando Deus disse para ele: você é justo diante do meu tribunal? Foi antes de ele circuncidar-se? Ou foi depois de ele circuncidar-se? Foi depois, obviamente, disse Paulo. Essa é a resposta enfática de Paulo no verso 10. Não foi antes, mas depois. O que Paulo está declarando aqui, queridos? A justificação, a sentença de Deus sobre a nossa salvação, a sentença final do nosso juízo, ela acontece antes de qualquer coisa na nossa jornada cristã. Nós já vimos, eu espero que você tenha ouvido, assistido aquele sermão, e se possível tê-lo ouvido mais de uma vez, o sermão justificado, a sentença de Deus, que essa palavra de Deus, quando a Escritura diz que Deus declara Abraão justo, isso quer dizer que Deus lhe deu a sentença final. Nós vimos isso na epístola de Paulo aos Romanos, nos versos antecedentes, capítulo 3, a partir do verso 14, que ser justificado é ser declarado justo diante de Deus no seu tribunal, no tribunal do juízo final. É a sentença que nos assegura tudo. E quando acontece essa sentença? Quando nós cremos em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito de Deus nos dá vida para entendermos, e nós olhamos as coisas de Deus não mais como um homem natural olha, mas como um homem que nasceu de novo, como uma mulher que nasceu de novo, e nós vemos o que Deus fez por nós, e nós confiamos no que Cristo fez. Nós somos justificados, declarados justos. Isto acontece antes de qualquer sacramento, isto acontece antes de qualquer obediência. Entende isso? Nós não somos justificados porque obedecemos. Nós somos justificados antes de qualquer obediência. Por quê? Porque a nossa justificação está baseada em Cristo. Apenas em Cristo. Apenas no que Ele fez na cruz do Calvário. Apenas no seu sangue derramado na cruz do Calvário, na redenção que Ele nos proporcionou. Ele nos comprou por preço. Ele expiou o nosso pecado, sofrendo a ira de Deus em nosso lugar. E por isso, somos declarados justificados diante de Deus. E o que Paulo está dizendo de Abraão? Abraão não foi justificado depois da circuncisão. Inclusive, é possível dizer que demorou aproximadamente 14 anos entre o capítulo 15 e o capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 15, Abraão é declarado justo diante de Deus. Ele foi chamado no capítulo 12, mas ele realmente só confiou em Deus salvificamente no capítulo 15. E 14 anos depois é que Deus lhe ordena que ele então faça a circuncisão. E Paulo pergunta: percebe, ou seja, Paulo afirma, percebe esse lastro de tempo? Não tem nada a ver com a salvação, a circuncisão. Ou seja, não é que não tem nada a ver, expressei-me mal. A circuncisão, ela é posterior e consequente. Ela não é anterior e nem causa. Nem a obediência, nem qualquer coisa que Deus nos ordene fazer como sacramentos são anteriores e causa de nossa salvação. Não, essas coisas são posteriores e são consequência. Então Paulo explica o lugar da circuncisão para Abraão.
Paulo mostra que o lugar da circuncisão não tem nada a ver com a salvação dele em Deus. Não é ela que origina a salvação dele em Deus. E com isso, ele levanta para nós um pilar sob o qual nós entendemos o lugar da obediência e o lugar do sacramento na salvação que vem de Deus. Beleza, queridos? Espero que você saia daqui hoje entendendo qual é o lugar da obediência a Deus, qual é o lugar do sacramento na minha salvação em Cristo Jesus. E aí a gente poderia perguntar, se a salvação vem somente pela fé, para que serve a obediência? Se a salvação vem somente pela fé, para que os sacramentos? E aí Paulo vai responder. Paulo já havia dito, primeiro, e aí espero que você guarde isso, que a obediência e os sacramentos são subsequentes, não são antecedentes à nossa salvação. E aí, em segundo plano, ele vai explicar o que é então a obediência e o que é o sacramento. E aí ele explica no verso 11, sobre Abraão. Ele vai dizer, assim ele recebeu a circuncisão como sinal. Certo, irmão? Entendeu isso? Recebeu a circuncisão como sinal. Diga comigo, sinal. Como selo. Diga comigo, selo. Selo da justiça que ele tinha pela fé quando ainda não fora circuncidado. Queridos, na fé cristã, a obediência, as obras, a prática de justiça, o buscar ser santo, o servir ao outro, isto não é o que nos garante a nossa salvação. Isto é um sinal de nossa salvação. Estão comigo? Estamos juntos? Paulo vai deixar isso mais evidente, explicando outras coisas que acontecem na nossa salvação, no capítulo 6. Eu vou chegar lá ainda, não vou falar sobre isso hoje. Sobre regeneração. Coisa extraordinária é o que Deus fez em nós, nos regenerando. Mas segura aqui, sobre regeneração a gente fala depois. A ênfase hoje aqui é, sim, e a declaração de salvo? Sim, e a questão das boas obras, o que isto é? Paulo vai dizer que a circuncisão que foi dada a Abraão, ou seja, Abraão obedecer ao que Deus mandou, era um sinal daquilo que Deus já havia realizado nele. Deus já havia justificado a Abraão. A importância na obediência de Abraão? Claro que há. Sim, ela é importante. Mas ela tem o seu devido lugar. Ela não é a origem da salvação. Ela é um sinal da salvação. E isso é importante a gente atentar. Como sinal, ela é um testemunho da salvação. Ou seja, o fato de Abraão ter obedecido a Deus, se submetendo à circuncisão e se submetendo todos os seus demais herdeiros à circuncisão, isso mostra que realmente Abraão já havia sido salvo por Deus. Um sinal. E é importante, queridos, que nós transponhamos, que nós apliquemos isso, nós entendamos isso na nossa vida. Por quê? Porque na vida cristã é a mesma coisa. Existe um sinal de que nós estamos em Deus. Qual é o sinal? Uma vida de obediência, uma vida de boas obras, um coração que agora se inclina em temor a Deus. Antes nós nos opunhamos aos mandamentos de Deus. Nós os achávamos muito difíceis, achávamos eles muito desnecessários. Nós achávamos que a vida era chata com esses mandamentos. E nós, quando começamos a entender esses mandamentos e começamos a querer guardá-los, nós nos sentimos com muita dificuldade de poder obedecê-los. Para nós, os mandamentos de Deus não eram algo bom, pelo contrário, para nós eram palavras de juízo e de condenação. Mas, quando nós somos salvos em Deus, queridos, nós já não olhamos para a palavra de Deus com medo dela. Já não olhamos para os mandamentos de Deus como se fosse algo muito estranho a nós. Pelo contrário, nós olhamos para os mandamentos de Deus e começa a haver uma identificação do nosso coração com a palavra de Deus. Por quê?
Porque Deus está fazendo uma obra nova e extraordinária em nossos corações. Deus começa a cumprir a promessa que Ele fez em Jeremias 31, dizendo que um dia Ele gravaria nos nossos corações a sua própria lei. E por isso, aquele que foi justificado por Deus, ele começa a achar prazer na lei de Deus e enche o seu coração de alegria, em desejo de guardá-la e obedecê-la. Mas ele sabe que ele não faz isso para ser salvo. Ele faz isso porque ele é salvo, porque ele já foi salvo, porque ele está assegurado, não em qualquer coisa que ele vai fazer, mas ele está assegurado em Cristo Jesus. E Paulo diz isso de um modo muito didático em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Ele diz assim: porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das obras, da obediência aos mandamentos, para que ninguém se glorie, porque somos feitos em Deus, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nele. Observa o lugar? Então preste atenção. Fomos salvos apenas pela graça, mediante a fé, e nada disso vem de nós. É um dom de Deus, não vem de qualquer obediência, não vem de qualquer sacramento, para que ninguém se glorie. Mas nós fomos salvos para que andássemos nessas boas obras. Portanto, eis uma fraude. Qual é uma fraude? Um cristão que não obedece a Deus, cujo coração não está inclinado a servir a Deus em obediência. Falhamos em obedecer? Muitas vezes, todos os dias. Mas o coração do cristão que nasceu de novo, ele está inclinado em obedecer, ainda que de modo imperfeito. Estão comigo, irmãos? Por isso, Paulo já começa a desmontar aqui a ideia liberal de que, eu fui justificado por Deus, então eu posso viver do modo que eu quiser. Algumas pessoas criticam de forma pouco consistente, e eu diria até sem conhecimento, o que nós chamamos na fé reformada de segurança dos santos. Os santos que foram salvos por Deus, queridos, eles estão seguros para sempre, eles permanecerão firmes. E quem diz isso é a palavra de Deus. É no livro de Judas que está escrito que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis em alegria perante ele para a sua própria glória. Foi o Senhor Jesus que disse no capítulo 10 do Evangelho de João que as suas ovelhas estão com ele e ninguém as arrebatará das suas mãos. Mas isso não quer dizer de modo nenhum que essas ovelhas viverão de um modo desobediente e que Deus fechará as vistas diante dessa desobediência. Pelo contrário, você foi salvo, então haverá um sinal na sua vida. Que sinal? Obediência. Entende isso? O cristão que foi salvo será obediente. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, num texto sobre ceia: julguem-se a si mesmos. E como nós devemos nos considerar para saber se já fomos salvos mesmos ou não, queridos? Porque, não se engane, sempre houve e sempre haverá pessoas convencidas, mas não convertidas. Pessoas que têm uma experiência de religião, mas não uma experiência de novo nascimento, dentro das igrejas de Deus, dentro do espaço onde as igrejas de Deus se reúnem. Mas aquele que foi salvo por Cristo terá a obediência como sinal. Estão comigo? Certo, irmãos? Amém. Além de chamar de sinal, Paulo diz que o sacramento, nesse caso, a circuncisão como sacramento, era um selo. E o que é um selo, irmãos? Sabe o que é um selo? A gente usa selos em códigos postais, não é verdade? Hoje em dia? Quer dizer, antigamente, né?
que hoje em dia quase ninguém mais posta carta, né? Mas no meu tempo de criança, e talvez você vai achar isso hoje, inclusive enviando no Sedex, no correio, a gente não envia carta, mas a gente envia Sedex. O Sedex, ele é autenticado por selos. Quando você vai enviar qualquer coisa por meio dos correios, se colocam selos. E o objetivo do selo é dizer o seguinte: este envio é um envio original. Existe uma autoridade que está dando garantia de que esse negócio sai daqui e de que ele vai chegar lá. Isso quer dizer o selo, é uma garantia. Naqueles tempos, especialmente se usava selo com a finalidade de você garantir que era uma autoridade que tinha escrito um documento, com a finalidade de você garantir que era uma autoridade que estava enviando algum produto. Por exemplo, como é que era o selo naquele tempo? O selo, geralmente você pegava a cera, uma cera, né? Cera como de vela, queimada, e você derretia essa cera, colocava sobre o documento que havia de ser enviado, e alguém tinha, a autoridade que estava enviando o documento, tinha um anel com uma marca, e ele apunha essa marca desse anel naquele selo. O que é que você estava declarando com aquele selo, e com a selagem daquele documento, com a selagem daquela carta, seja o que for? Você estava declarando que aquela autoridade estava garantindo aquilo que estava, o conteúdo daquele livro, o conteúdo daquela carta, o conteúdo que estava sendo enviado. Esse era o objetivo do selo naquele tempo, para dizer que aquilo era original, que aquilo ali não era uma fraude, aquilo ali tinha peso, né? E como sacramento, Deus dá a Abraão a circuncisão como um selo de que ele de fato havia sido justificado pela fé, e Abraão cumprindo aquele sacramento era como se Deus estivesse pondo um selo, dizendo: eu garanto que você de fato foi justificado, Abraão, e a prova disso é a sua circuncisão. Você sempre vai lembrar de que você foi justificado pela fé por causa da sua circuncisão. Entende isso? Então, o selo, queridos, ele tem uma importância. Qual é a importância? Calvino vai dizer o seguinte: esses selos são selos pelos quais as promessas de Deus, de certa forma, são impressas em nossos corações, e a certeza da graça é confirmada. Como se Deus colocasse um selo no nosso coração e imprimisse neste selo a sua marca. Assim nós sabemos que somos participantes das promessas de Deus, ok? Nesse sentido que foi dada a circuncisão a Abraão, como um sinal, e todo cristão tem de ser obediente, como um sinal de sua salvação, e o selo, o sacramento como um selo. Ele cumpre o sacramento como um testemunho para si mesmo e para o mundo, a fim de que se perceba de que aquilo que Deus fez é fiel e justo. Certo, queridos? Tudo bem? Então aqui, fim dessa parte, Paulo então nos versos 11 e 12, ele vai dar uma regulada nessa explicação que ele deu, a fim de ficar claro que os cristãos não precisavam circuncidar-se. E ele vai explicar no verso 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. E pela metade do verso em diante ele diz: portanto ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão. Aqui Paulo mostra, queridos, que o que ele havia desenvolvido sobre Abraão até aqui não explicava tudo da nova aliança de Deus conosco. Explicava parte. Que parte? A justificação é somente pela fé, como a fé de Abraão. Mas isso não quer dizer que nós devamos nos circuncidar. Até porque, Paulo vai explicar, inclusive mais à frente, a partir do capítulo 9 de Romanos, que o verdadeiro judeu não é aquele que é circuncidado. É aquele que é circuncidado, mas anda na mesma fé de Abraão. E qual foi a fé de Abraão? Jesus diz no capítulo 8 do Evangelho de João, de que Abraão viu a Cristo e ele se alegrou. Ou seja, Abraão confiou na justiça de Deus que havia apenas em Deus, e Abraão se alegrou.
E por isso, queridos, que em Abraão nós somos todos uma só família. Mas porque nos tornamos judeus? Não, nós não nos tornamos judeus. Nós participamos da mesma fé de Abraão. Que fé? Uma fé de justificação pelo que ele creu. E os judeus que foram circuncidados, se eles tiverem a mesma fé de Abraão, e se forem batizados, todos nós estamos em um mesmo corpo, em uma só igreja de Deus. Por isso Paulo trata deste assunto. E era importante tratar disso. Naquela igreja, diferente dos nossos dias, havia tensões quanto a essa questão. O judeu, ele pode alimentar-se com um irmão que não é judeu, que é gentil e que come coisas que não deveria? Ou melhor, coisas que a dieta kasher diz que não se deve comer? E o irmão que é gentil, ele deve circuncidar-se ou guardar a dieta kasher? Bom, segundo vimos até aqui, Paulo diz que não. Segundo vimos até aqui, Paulo diz que a obediência é um sinal da fé. E segundo vimos até aqui, Paulo diz que o sacramento ele tem a sua importância, mas não é ele que produz a salvação. Certo, queridos? Amém? Bom, como nós podemos aplicar isso a nós, queridos? E como essa palavra pode ser dirigida a nós, já que nós não temos judeus aqui? Tem algum judeu aqui, irmão? Algum judeu que guarde o sábado? Algum judeu que coma só dieta kasher? Algum judeu que... Tem algum judeu aqui? Não, né? Então tá bom. Mas, e como é que isso se aplica a nós? Já que nós, essa realidade, ela talvez na prática seja um pouco distinta a nós. É um pouco distinta, mas há muitas aplicações, queridos. E a primeira delas é a seguinte: a obediência à palavra de Deus é um sinal daquele que realmente foi justificado por Deus. Essa é a primeira questão muito importante. Aquele que é justificado por Deus, ele será obediente a Deus. Não pense que você apresentará diante de Deus justo por causa da sua obediência. Nenhum de nós vai. Inclusive, já ouvi muitas vezes isso, né? A ideia de que a pessoa está se preparando para se encontrar com Deus, como num rito de obediência que ela está construindo. E aí eu já ouvi muito esse diálogo no meio cristão evangélico. E aí? Se Jesus voltar hoje? Não, ainda não estou preparado. Você não está preparado? Você está se preparando a isso? Tem algo que você tem de fazer para que você esteja preparado? Você está evoluindo moralmente para estar preparado para a vinda de Cristo? Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca vai conseguir evoluir o bastante para estar preparado. Nenhum de nós vai. Certo? Os nossos atos de justiça fora da cruz de Cristo são trapos imundos, não prestam para nada, nenhum deles tem mérito nenhum. As coisas melhores que a gente pensa que faz fora da cruz de Cristo cheiram mal a Deus. Não estou dizendo os nossos pecados cheiram mal a Deus, eu estou dizendo a bondade humana cheira mal a Deus, porque ela está cheia de vaidade, de arrogância, de soberba. Ela está cheia de autonomia em relação a Deus. As boas obras dos homens sem Cristo, as melhores boas obras dos homens sem Cristo são pecado. Entende isso? É isso que a Sagrada Escritura diz. Não existe essa de eu preparar, eu me preparar, Deus querido, nunca vou conseguir me preparar. Não é nessa perspectiva que a gente olha as boas obras. As boas obras não são uma preparação para nós nos encontrarmos com Cristo. A Escritura em nenhum lugar trata disso. Não no Evangelho, não segundo Jesus. Por outro lado, uma outra coisa que eu preciso dizer para você é que a nossa obediência, mesmo sendo imperfeita quando nós estamos em Cristo, ela é apresentada a Deus mediada por Cristo. Sabe como Deus vê as nossas boas obras? A nossa obediência, quando nós estamos em Cristo? As nossas boas obras, as nossas obediências não vão a Deus sem filtro. Se fossem sem filtro, nenhuma delas seria recebida. As nossas boas obras, a nossa obediência são mediadas por Cristo. Tudo o que fazemos, fazemos por causa de Cristo, em Cristo e para Cristo. E Deus as representa nele, diante dele.
Entende isso? Ele é o mediador entre Deus e os homens, de tudo, até daquilo que nós fazemos imperfeitamente obediente e imperfeitamente bom. Ele consegue trazer essas coisas a Deus de um modo que Deus recebe essas coisas por causa de Cristo. Ela é mediada por Cristo. Se tem essa dimensão, tem a outra dimensão também, irmãos. Que outra dimensão de compreensão equivocada? Se existe a compreensão equivocada de que eu me preparo, eu me santifico para eu me apresentar diante de Deus e ser salvo, existe a compreensão equivocada de que essas coisas não tem nada a ver com eu apresentar-me diante de Deus. Tem a ver. Sabe por quê? Porque a sua obediência é um sinal de que você realmente nasceu de novo. E se os mandamentos de Deus para você não são prazerosos, ainda que difíceis, e se você não deseja obedecer a Deus e vive uma vida como isso nada fosse, tema que você não tenha nascido de novo. E suplique a Deus que opere essa obra de novo nascimento na sua vida por conhecer o que Cristo fez e quem Ele é. Entende isso, queridos? E por que eu acho isso importante? Meus irmãos, nessa jornada de fé, eu já tenho visto pessoas que há muitos anos caminham na fé sem terem nascido de novo, que encaram a fé como se fosse uma religião, pastores inclusive. Eu me recordo de um episódio em que vi houve uma ministração para pastores, um grupo de milhares de pastores, mais de 1.500 pastores, e ao final o pregador fez o apelo. Algumas pessoas acharam estranho, né? Um apelo de conversão, de arrependimento, de nova vida. São pastores aqui? Pois bem, lá do grupo lá saíram uns 4, 5, 6 que se converteram. E não se engane, há pessoas que têm uma jornada de fé, eu conheço pessoas assim, tem uma jornada de fé muito baseada na justiça pessoal. Ele não entendeu o Evangelho ainda, não entendeu a cruz de Cristo. Ele acha que algumas pessoas acham que o servir, por exemplo, a crianças e o ministério de crianças é como se fosse um tipo de boa obra. Acha que o serviço na igreja aos demais irmãos é um tipo de boa obra que vai acumulando coisas diante de Deus, de um modo que essas coisas vão culminar na sua salvação. Acha que a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas é como se fosse um estoque diante de Deus, de que é uma pessoa desapegada. Meus irmãos, entenda o lugar certo de cada coisa. Primeiro, nós nunca nos apresentaremos diante de Deus por causa da nossa obediência. Mas, por outro lado, nós nunca nos apresentaremos diante de Deus sem obediência. Porque a desobediência é um testemunho de que nós não nascemos de novo. Certo, queridos? A boa árvore dá o seu fruto. Jesus disse que nós conheceremos a árvore pelo fruto. Aqui Paulo dá uma ajustada nessa questão do Evangelho. Uma outra questão importante: os cristãos não precisam circuncidar-se ou guardar o sábado, ou dias de festa, ou dieta caché. Essas coisas são sombra que já passaram, meus irmãos. Certo? Eu vejo hoje em nossos dias uma tendência da igreja, especialmente de algumas igrejas de cunho mais neopentecostal, de uma super ênfase no judaísmo, de quererem guardar questões judaicas. Igrejas também já antigas que seguem por essa linha. Paulo nos declara que nós não somos justificados pela obediência à lei. Nos manda nas ordenações que os apóstolos deram aos gentios, naquele quadro muito delicado, onde era difícil a convivência com os irmãos gentios e judeus. A única orientação que houve foi para que não se comessem coisas sacrificadas a demônios, a ídolos. E Paulo depois vai explicar o porquê disso em 1 Coríntios capítulo 10. Que não se comesse carne de animal sufocado. Tem um pouco a ver com a dieta kosher. Isso aqui não é um mandamento, tipo, se eu comer isso, eu estou em pecado diante de Deus. Não, é uma tolerância para com os irmãos judeus. E por que hoje nós vamos nos submeter a essas coisas? Se nós tivéssemos de guardar tais dietas, seria dito lá: não, os gentios também terão de guardar toda a dieta kosher. Os gentios também terão de guardar o sábado.
os gentios também terão de circuncidar-se. Mas quando a igreja na Galácia começou a se circuncidar, Paulo escreve uma carta, a carta mais ácida de Paulo, e Paulo vai dizer: separados estão de Cristo vocês que se justificam pela lei, vocês têm caído da graça. E ele vai dizer: vocês não sabem que se vocês se circuncidam, vocês que são gentios, vocês estão obrigados a guardar toda a lei? E se vocês obviamente não vão guardar a lei, porque vocês são desobedientes em guardar toda a lei, vocês serão malditos? É isso que vocês querem? Maldição para vocês? Sim, mais à frente Paulo vai tratar mais desse assunto, capítulo 14 de Romanos, explicando como moderar isso na igreja. Como o cristão gentil vai ter paciência com o irmão judeu, que ainda guarda a sua tradição, mas como também o judeu deve ter paciência com o irmão gentil, para quem todos os dias são iguais. Paulo vai dizer em capítulo 14 de Romanos: não existe diferença de sábado, de festa, nem um dia. Todos os dias são sagrados e santos para nós, não apenas o sábado. Entende isso? Portanto, isso também nos fala sobre isso. E a guarda desses mandamentos com essa perspectiva é um terreno fértil para a religiosidade, certo? É muito comum que nós vejamos cristãos se desviando à religiosidade, assim como aconteceu com a igreja da Galácia, quando a igreja começa a guardar essas coisas. E por fim, os sacramentos continuam como importantes selos da vida da fé. Eles autenticam aquilo que Deus fez em nós e por isso nos comunicam graça e dão testemunho público da nossa justificação. Os sacramentos. Como se aplica a nós essa questão de Abraão ter guardado a circuncisão? Nós já não temos mais de nos circuncidar, e nem de guardar outros sacramentos que existiam na antiga aliança. Na nova aliança há 2 sacramentos, ou 2 ordenanças, como nós chamamos. Quais são as 2 ordenanças? O batismo e a ceia do Senhor. São ritos que comunicam uma graça, como disse Paulo, são um selo daquilo que Deus realizou em nós. Por isso, existe uma importância nesses selos. Os selos testificam, especialmente publicamente, a graça que Deus realizou em nós interiormente, e isso dá um testemunho público daquilo que Deus fez em nós. E nós nos comprometemos com esse testemunho. Por isso, o batismo continua importante. Algumas pessoas que, por começarem a compreender, por exemplo, que a justiça de Deus é somente pela fé, podem questionar: mas aí então eu preciso batizar-me? Precisa. Por quê? Porque o batismo é um selo daquilo que Deus fez em você. É um modo público de você dar testemunho de que você agora se entendeu arrependido em Cristo Jesus, confessando-o como seu Senhor, e que você entra em uma aliança de um compromisso perpétuo com Ele. E o que é a ceia? É a renovação desse compromisso, a renovação dessa mesma esperança. A cada ceia nós estamos declarando para o mundo, para a igreja e para nós mesmos, que nós continuamos crendo no mesmo Cristo, confiando na mesma salvação, e estamos assegurados do mesmo modo como em nosso batismo. Entende isso, querido? Por isso, há algumas pessoas que às vezes me perguntam: pastor, mas eu creio em Cristo, mas a minha família não vai entender se eu for batizar-me, todo mundo é de tradição espírita, ou todo mundo é de tradição católica. Eu vou dizer para você o seguinte, meu irmão: prefira primeiro Cristo à tradição da sua família. Entende? Este compromisso público, ele é uma exigência, e essa exigência é o que dá testemunho de que realmente você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você vai deixar tudo por Cristo. E você começa deixando a honra que você espera da sua família. Entende? Ele foi desonrado na cruz do Calvário. E nós, quando assumimos Cristo, passaremos por algumas circunstâncias de desonra por seguir a Cristo. Sim, o batismo é importante. A ceia é importante? Importantíssima, irmãos. O cristão não pode deixar de cear. Todo cristão que nasceu de novo, que confia em Cristo, ele tem de cear. Por quê? Porque a ceia é o testemunho vivo de que ele continua confiando apenas em Cristo e de que ele crê que Cristo é suficiente para a sua salvação. E de algum modo há uma comunicação de graça nesses sacramentos, tanto no batismo quanto na ceia. Deus nos comunica uma graça
que se realiza no fato da segurança que nós temos nele. Não é interessante quando nós, por exemplo, eu não sei dizer se é o caso de vocês, não sei nem como é que acontece hoje, que já faz tempo que eu fiz concurso. Acho que o último concurso público que eu fiz foi lá pelos idos de 2010, 12, não me lembro mais. 2010 foi o último concurso que eu passei. Naquele tempo a gente recebia um telegrama em casa. Quer dizer, 2010 já não era telegrama não, 2010 já era comunicação digital. Mas nos primeiros concursos que eu fui passando, a gente recebia um telegrama, um documento oficial. Que alegria receber aquele documento, né? Um documento autenticado, oficial. E aí, às vezes, eu estava naquela expectativa, né, do dia de apresentar-me, aí você vai lá e olha aquele documento, né? É um documento oficial, timbrado e tal. Poxa, que bacana, ó. É meu, eu fui realmente aprovado, falta só eu tomar posse lá e iniciar o exercício, né? Essa coisa do autenticado, essa coisa do legítimo, do original, isso nos dá alegria, nos dá segurança. É isso que a ceia faz. A ceia é uma autenticação, é um selo de originalidade, é um selo de que nós estamos em Cristo, permanecemos em Cristo, temos o mesmo compromisso do dia em que fomos chamados por Ele. Nós continuamos querendo amar e seguir o nosso Senhor e confiando somente nele para a nossa salvação. Por isso é importantíssima a ceia. A gente toma a ceia dizendo: Senhor, sou teu, confio em ti. Essa é a disposição do nosso coração. Amém, queridos? Portanto, eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que esteja fortalecendo nossos corações, entendendo o lugar da obediência, entendendo o lugar do sacramento. Quero já convidar aqui à frente os nossos presbíteros, pedir